Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula 4, né, de geometria plana, a gente conversou sobre triângulos e a gente colocou lá um monte de teoremas e coisas que a gente não demonstrou. Então, esse vídeo aqui, ele serve para que a gente demonstre as coisas que a gente não demonstrou durante a aula, para o vídeo não ficar muito comprido. E lembrando que a gente não precisa decorar o jeito que a gente demonstra as coisas, mas a gente precisa conhecer essas coisas para que a gente possa utilizar quando a gente for trabalhar com a geometria em outras partes, ok? Então, assistam esse vídeo, entendam de onde vêm as coisas, mas não precisa decorar. A gente precisa só saber que elas existem e saber que elas são válidas. E é por isso desse vídeo. Elas são as demonstrações, elas servem para que sejam válidas as coisas que a gente vai utilizar daqui para frente. Tudo bem? A partir do momento que você sabe de onde vem, a gente não precisa nem decorar as coisas, né? A gente só precisa saber que elas existem, porque a gente sabe de onde elas vêm. Então, muito bem, vamos lá. Vamos começar aqui com aquele caso de congruência que a gente viu primeiro. Na verdade, o primeiro caso de congruência é o caso, só relembrando aqui, né? O primeiro caso é o caso lado, ângulo, lado. Então, se eu tiver dois triângulos que têm consecutivamente lado, ângulo e lado congruentes, eles vão ser congruentes também, tudo bem? E esse caso, ele é um caso chamado de postulado, ou seja, é a regra do jogo, a gente não vai demonstrar, tá? A gente não vai demonstrar, a gente só vai utilizar. Ele é intuitivo, ok? Bom, mas o caso ângulo, lado, ângulo, a gente precisa sim demonstrar, tudo bem? Porque ele não é um postulado, a gente vai derivar aqui do lado, ângulo, lado, para a gente achar que ângulo, lado, ângulo também é congruente. E o que significa ângulo, lado, ângulo? Aqui eu tenho dois triângulos, ABC e o triângulo A', B', C'. Tudo bem? O que eu tenho aqui? Eu tenho que o ângulo, eu tenho um lado, que é congruente a um lado do outro triângulo, e os ângulos adjacentes a esse lado, também são congruentes no outro triângulo aqui. Tudo bem? Então, para a gente aqui, a gente vai ter a nossa hipótese. A nossa hipótese é que o ângulo B é congruente ao B', certo? O lado BC é congruente ao B', C'. Isso é dado do problema. E o C, o ângulo C, é congruente ao C'. Muito bem, mas como é que a gente vai demonstrar isso? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar esse triângulo A', B', C' e estou ampliando ele aqui, tá? Então, eu só fiz uma ampliação, ele continua tendo as propriedades de que esse ângulo B, o ângulo B é congruente ao B' e o ângulo C é congruente ao C' e o BC continua sendo congruente ao B', C'. Eu só dei uma ampliada para a gente conseguir enxergar as coisas aqui, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse triângulo A', B', C' e na semirreta B', A', nessa semirreta B', A', eu vou encontrar um ponto X. Ao que o B'X é congruente ao BA. Tá? Então, pelo postulado do transporte de segmentos, eu posso encontrar um ponto X nessa semirreta B', A', de tal forma que o B'X seja congruente ao BA. Ok? Bom, o que isso me dá? Se eu
interligar aqui agora o x até o c', eu tenho o seguinte. Eu tenho que o b' x é congruente ao BA. Certo? Que foi da minha construção. Eu tenho que o x' c é congruente ao A, B, C. X, B', C', perdão. X', C' é congruente ao AB. Ao ABC. Por quê? Por que isso é válido? Porque eu tenho isso aqui. A hipótese 1. Certo? Isso aqui é a minha hipótese 1. Essa aqui eu vou chamar de 4. Tudo bem? Então eu tenho 1, 2, 3 e 4. Então, a primeira é o 4. A segunda é o 1. E a terceira coisa que eu vou ver é que o B', C' é congruente ao BC. E de onde eu tirei isso aqui? Da 2. Então a 2 me dá essa hipótese aqui também. Só que a gente pode notar então que nesse triângulo x', C, esse triângulo grandão aqui, ele é congruente ao triângulo ABC. Certo? Por que ele é congruente ao triângulo ABC? Porque eu tenho lado, ângulo e lado congruentes. O lado, ângulo, lado é um postulado. Então, isso vai me trazer que o triângulo x', B', C' é congruente ao triângulo ABC. Certo? E o que isso implica para mim? O que isso me traz? Isso vai me trazer que o ângulo B', C', X é congruente ao triângulo BCA. Certo? Se esses dois triângulos, esse triângulo é congruente a esse triângulo, então esse ângulo é congruente a esse ângulo. Certo? Só que a gente sabe, esse aqui eu vou chamar de 5. A gente sabe que o C é congruente ao C', certo? Então, esse cara aqui é o ângulo C, certo? Esse cara aqui é o ângulo C. Então, eu vou saber aqui que da informação 5 com a informação 3, eu consigo inferir que o BCA, que é esse ângulo aqui, é congruente ao B', C', X, certo? A esse ângulo aqui. Só que, pelo postulado do transporte de ângulos, esse ângulo aqui só pode ser igual a esse ângulo aqui, porque peraí, que eu fiz errado aqui, né? É o próprio B', C', A' aqui. Porque de 5, que é esse cara aqui, certo? E este ângulo aqui é congruente ao C', certo?
Então, esse ângulo aqui vai ser congruente ao C', que é o B', C', A'. Ok? Então, de 5 e 3, eu sei que esse ângulo vai ser congruente a esse ângulo. Certo? Só que, pelo postulado do transporte de ângulos, esse ângulo x seria B', ou B', C', x, só vai poder ser congruente ao B', C', A', se o A', C', a semirreta, perdão, isso só vai acontecer se a semirreta C', A' coincidir com a semirreta C', x. Certo? Só que isso só pode acontecer se o A' coincidir com o x. Tudo bem? Então, o x que eu criei fazendo como sendo congruente BA, só pode existir se ele coincidir aqui com o A', certo? Se ele coincide com o A', então, eu sei que o BX é congruente ao B', o B'X é coincidente com o B' A', ou seja, eles são congruentes. E como o B'X é congruente ao BA, por que eles são congruentes? Por conta dessa congruência aqui, o B'X é congruente ao BA, eu concluo que o BA é congruente ao B' A'. Só que, tendo isso, o BA congruente ao B' A', tendo o fato de que o B é congruente ao B' por conta aqui de 1, e que o BC é congruente ao B', C', por conta ali de 2, pelo caso lado, ângulo, lado, os triângulos ABC e A', B', C' são congruentes. Que é aqui a minha tese, certo? Que é aqui a minha tese. Então, através de duas congruências duas congruências lado, ângulo, lado, eu concluo que esses dois triângulos são congruentes também se tiverem as condições ângulo, lado, ângulo. Próxima demonstração. O caso de congruência lado, lado, lado. O que significa o caso de congruência lado, lado, lado? Se eu tiver dois triângulos, ABC e A', B', C', se AB for congruente a A', B', BC for congruente a B', C', e AC for congruente a C', esses dois triângulos eles serão congruentes. De novo, eu peguei esse cara aqui e ampliei ele aqui. Ok? Então, esse A', B', C' é esse triângulo aqui, só que ampliado. Perfeito? Então, vamos lá. Como que a gente demonstra isso? Nós vamos começar essa demonstração fazendo o seguinte.
pelo postulado do transporte de ângulos, eu consigo pegar dessa semirreta aqui, a linha B', eu consigo pegar nessa semirreta a linha B', no outro semiplano, ou seja, eu tenho um semiplano aqui em cima e um semiplano aqui embaixo. No semiplano aqui de baixo, eu consigo pegar uma outra semirreta, certo? Consigo pegar uma outra semirreta aqui, que faz com que esses dois ângulos sejam congruentes, ok? Então, pelo postulado do transporte de ângulos, eu consigo trazer perdão, falei errado aqui, calma aí. Não é com esse ângulo que eu quero a congruência. Eu consigo pegar nessa semirreta a linha B', eu consigo pegar uma semirreta aqui, que faz com que esse ângulo aqui seja congruente ao AB. Ok? Então eu quero esse ângulo aqui, eu quero transportar ele para cá. Tudo bem? E eu posso transportar ele para cá porque o postulado de transporte de ângulos me permite isso. Ok? Outra coisa que um postulado me permite transportar é esse segmento de reta aqui. Então, eu vou pegar o segmento AC e vou transportar ele para cá. Certo? Como que eu transporto ele para cá? Eu crio aqui um ponto D, tal que eu transporto o AC para cá. Certo? Para finalizar aqui, eu só vou conectar esses pontos aqui e eu vou fazer mais uma conexão, que é o C'D. Tudo bem? Então eu vou conectar aqui o C'D. Deixa eu só alterar aqui porque fica mais fácil de visualizar. Então, deixa eu apagar essa melequinha que eu fiz aqui. Perfeito. Então, é isso que eu tenho aqui. Certo? E o D é esse ponto aqui embaixo. Então, a linha D é congruente ao AC, certo? Pela construção que eu fiz. E, além disso, o B', a linha D, é congruente ao CAB. Esse cara aqui eu vou chamar de 4, esse cara aqui eu vou chamar de 5. Tudo bem? Então agora a gente tem as ferramentas que a gente precisa aqui. Quais são essas ferramentas? Primeira coisa que eu vou olhar é o seguinte. De 3 e 4, de 3 e 4, 4 é AC é congruente à linha D', certo? E o 3 me diz que AC é congruente à linha C'. Então isso me implica que a linha C' é congruente à linha D, certo? Então eu posso vir aqui e marcar com 3 pauzinhos aqui, certo? Então esse lado aqui, a linha C', esse lado aqui, a linha C', é congruente à linha D. Tudo bem? Bom, mas aí a gente pode olhar então para esse triângulo
A', C', D. Esse triângulo A'C', ele é um triângulo isósceles, certo? O triângulo A'C', é isósceles, certo? Isso me implica que o ângulo A'C', D é congruente ao ângulo A'D' ou DC'. Ah, mas professor, você está usando um negócio que você ainda não demonstrou. Nós vamos demonstrar ele daqui a pouquinho, tá? Isósceles. A gente vai demonstrar ele daqui a pouquinho. A princípio eu posso utilizar porque é um teorema, tudo bem? O teorema do triângulo isósceles. Eu posso utilizar aqui se esses dois lados, A'C' e A'D, são congruentes nesse triângulo, então os ângulos aqui serão congruentes também. Tudo bem? Então, eu posso utilizar por enquanto porque eu sei que isso é válido a princípio, certo? Eu vou ainda demonstrar isso para vocês nesse vídeo aqui ainda. Fechou? Tá bom. Então, esse ângulo é congruente a esse ângulo. Eu vou chamar eles de alfa. Ok? Muito bem. Que mais que eu tenho aqui? Eu tenho algo que é legal, que é o seguinte. Se eu olhar para esse triângulo aqui, ó, o C', A'. Perdão, antes de olhar para ele, eu vou olhar para esse triângulo aqui, ó, A'D, B'. A'D, B', esse triângulo aqui, ele vai ter o seguinte, ele vai ter A'B' é congruente ao AB, pela hipótese 1, certo? O ângulo B', A'D é congruente ao ângulo BAC. Por quê? Porque eu construí dessa maneira, certo? Lembra que eu usei o transporte o teorema do transporte de ângulos para trazer esse ângulo aqui para cá. Tudo bem? Isso aqui vai ser a minha construção 5 aqui. Esse cara aqui. Certo? E por último, eu posso ver que o A'D é congruente ao AC. Por que eles são congruentes? Também aqui pela construção 4. Certo? Eu utilizei o postulado do transporte de segmentos para transportar o lado AC para cá, no A'D. Tudo bem? Então, se eu olhar para esse triângulo A'B', eu vou ver que ele é congruente ao triângulo ABC, pelo caso lado, ângulo, lado, certo? Então, pelo caso lado, ângulo, lado, eu concluo que o triângulo A'B', D é congruente ao triângulo ABC. Que implica que esse lado aqui, ó, o lado B'D é congruente ao lado BC. Então, BC é congruente ao
B'D. B'D é congruente ao BC. Certo? Vou chamar esse cara aqui de 6. Vou chamar esse de 7 só para... Não, 7 vai ser esse outro cara aqui, perdão. Esqueci de colocar aqui, mas esse cara aqui também a gente vai usar mais para frente. Vou chamar ele de 7, tá? Que são esses ângulos aqui. Ok. Só que se eu olhar para 6 e para a hipótese 2, seria isso aqui, ó. BC é congruente a B'D, só que BC também é congruente ao B'C'. Então significa que esse aqui é congruente a esse aqui, certo? Então isso aqui vai implicar para mim que o B'D é congruente ao B'C', certo? Então, posso pôr 2 tracinhos aqui. E aí, de novo, se eu olhar para esse triângulo aqui, ó, o triângulo B'C', D é isósceles também. E faz com que o ângulo, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui sejam congruentes. Então, B'C', D é congruente ao B'C', certo? Se esses dois ângulos são congruentes, vamos por aqui 8. Se esses dois ângulos são congruentes, eu vou chamar eles de beta, certo? Beta e beta. E aí, um negócio legal que a gente pode ver é que o ângulo perdão, vamos marcar aqui quem que tá me falando isso. Se eu pegar a afirmação 7 e 8, as afirmações 7 e 8, se eu somar o alfa com beta e alfa com beta, eu tenho que o ângulo B'C', B'C', é congruente ao ângulo B'D', certo? Só que, se eu olhar para essa congruência aqui, ó, eu consigo ver que o B'D', o ângulo B'D', é congruente ao ângulo BCA. Porque esse triângulo, lembra, é congruente a esse triângulo. Então, esse ângulo C aqui vai ser congruente a esse ângulo D aqui. Certo? Se eu chamar esse cara aqui de 9, aí a gente vai ter aqui no triângulo, a gente vai ter aqui, perdão, que os ângulos... deixa eu só pensar aqui... Tá, eu vou ter aqui que o AC é congruente ao A'C', certo? Pela hipótese 3. O ângulo ABC, perdão, não é o ABC, é o ACB. O ângulo ACB
o ângulo ACB, que é esse ângulo, que é congruente a esse, ele vai ser congruente a esse, que é o A', C', B. Certo? Se eu misturar aqui 9 e 10, tá? E por último, se eu olhar o lado BC, ele é congruente ao B', C', porque pela hipótese 2. Então aqui eu tenho de novo lado, ângulo, lado. Pelo caso de congruência lado, ângulo, lado, os triângulos ABC e o triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B', C'. Certo? Então, isso aqui a gente tirou de conclusão a partir dessa sequência toda que eu utilizei aqui, certo? Fiz todos esses passos e eu cheguei que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B', C'. Pelo caso lado, lado, lado. Certo? Beleza, turma. Próximo caso aqui é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. O que significa caso lado, ângulo, ângulo oposto? Se eu tenho dois triângulos, ABC e a linha B', C', se eu tenho um lado, BC, é congruente ao B', C', um dos ângulos adjacentes a esse lado, B, é congruente a B', e o ângulo oposto ao lado que é congruente também é congruente. Então, o A é congruente ao A', certo? Então, esse é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Lado, ângulo, ângulo oposto. Tudo bem? Então, aqui estão as minhas hipóteses. Tudo isso que eu falei para vocês. Certo? Não, né? Desenhei uma coisa e escrevi outra. Então, vamos lá. Vamos riscar isso aqui. Isso aqui não vale. A minha hipótese é que o BC é congruente ao B', C'. Essa é a minha hipótese 1. A minha hipótese 2, B é congruente ao B'. Isso é a minha hipótese 2. E a minha hipótese 3 é que o A é congruente ao A'. Isso é a minha hipótese 3. E aí sim eu quero concluir que os dois triângulos são congruentes. Desculpa por isso. Não me atentei na hora que eu estava montando aqui. Correto? Então vamos lá. Muito bem. Como que eu vou demonstrar isso? Eu vou pegar aqui, de novo, da mesma maneira que eu fiz lá nos outros casos, eu estou pegando o triângulo A', B', C' e estou ampliando ele aqui. Ok? Então, esse triângulo aqui é o mesmo que esse triângulo aqui, eu só ampliei para a gente ter mais espaço para desenhar aqui em cima. Então, se eu pegar aqui no segmento B', A', se eu pegar um ponto D que faça com que o B' D seja congruente ao AB. Ao AB. Certo? Ou ao BA. Então, esse cara é congruente ao BA. Posso fazer isso pelo
postulado do transporte de segmentos. Correto? E agora eu vou ligar esse cara aqui. Vou ligar esses dois caras aqui. Certo? Muito bem. Com isso, eu posso olhar para esse triângulo B', D', B', C', D. Eu quero comprovar que que ele é congruente ao BCA. Como que eu vou comprovar isso? Eu vou comprovar olhando para algumas propriedades. O que que eu tenho? Eu tenho que o B'C é congruente ao BC, certo? Porque pela hipótese 1. Pela hipótese 1. O ângulo B' é congruente ao ângulo B, pela hipótese 2. E o B'D é congruente ao BA, pela construção que eu fiz aqui, eu vou chamar de 4. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, de novo, lado, ângulo, lado, pelo postulado do lado, ângulo, lado, os triângulos B', C', D e BCA são congruentes, certo? Então, o ABC aqui, esse triângulo aqui, é congruente ao grandão aqui. Isso faz com que o ângulo C', C' D, B' seja congruente ao C', A', B', certo? Só que isso aqui é um absurdo. Por quê? O que eu estou falando é que esse ângulo aqui é congruente a este ângulo aqui. Só que não pode acontecer isso, por quê? Porque o ângulo C', A', B' é externo ao triângulo, a esse triângulo aqui, ó. Certo? Ao triângulo A', C', D. E isso faz com que o C', A', B' seja maior que o ângulo C', D, B'. Então, isso aqui, ó, é uma contradição, é um absurdo. Bom, mas se eu tenho então um ponto D que está além do ponto A', ou seja, o B'D é maior que o B'A', isso é um absurdo, certo? Absurdo. Eu concluo que isso é um absurdo, certo? Então, se eu tenho essa condição aqui, eu chego em algo contraditório. Então, essa é a minha primeira tentativa, certo? Meu primeiro passo. O meu segundo passo seria analisar se o B'D
fosse menor que o B' A'. Da mesma maneira, usando a mesma construção, essa construção aqui, eu concluiria que esses dois ângulos são iguais. Se o D tivesse aqui, ó. Se o D tivesse aqui, eu também concluiria que esse ângulo aqui teria que ser congruente a esse aqui. Só que isso também é um absurdo, porque agora o ângulo externo é esse aqui a esse triângulo aqui, ó. E ele não pode ser, e ele tem que ser maior que esse ângulo aqui, que é o não adjacente a ele. Então isso aqui também vai me levar a um absurdo, pelo mesmo motivo. Certo? E o terceiro e último caso seria se o D coincidisse com o A', ou seja, o B'D fosse congruente ao B'A'. E aí, com essa hipótese, a gente tem que o B'D é congruente ao perdão, o B'D que é congruente ao B'A', vai ser congruente aqui ao AB. Então, o B'A' vai ser congruente ao BA. Porque pela construção aqui do transporte de segmentos, esses caras vão ser congruentes. Além disso, o B' é congruente ao B por conta ali da proposição 2, certo? Da hipótese 2, perdão. E, por último, o B' C' vai ser congruente ao BC, certo? Pela hipótese 1. E aí, pelo caso lado, ângulo, lado, a gente vai concluir que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A'B' C'. Muito bem. Mas aí você pode estar se perguntando, mas e se tiver mais algum caso que eu não estou analisando? Porque o primeiro caso é esse caso aqui, do B'D ser maior que o B'A'. O segundo caso é o B'D é menor que o B'A'. E o terceiro caso é que eles são congruentes. Se a gente lembrar das comparações entre segmentos de reta, eu sei que eu só tenho essas três possibilidades. As únicas três possibilidades que existem é ou um segmento é maior que outro, ou um segmento é menor que outro, ou os segmentos são congruentes. Se nos casos de serem maiores ou menores aqui, a gente tem um absurdo, isso leva a um absurdo, a única possibilidade é que eles sejam congruentes. E se a única possibilidade é que eles sejam congruentes leva à conclusão de que os triângulos seriam congruentes, então a única possibilidade que existe é que os triângulos sejam congruentes. Então, o caso lado-ângulo oposto vai me levar a essa congruência, porque as únicas possibilidades existentes levam a gente a concluir essa tese aqui. Tudo bem? Mais complexo esse aqui por conta disso. A gente tem que analisar todos os casos possíveis aqui. Maravilha. O último caso de congruência é o caso especial para triângulos retângulos, correto? E aí a gente vai fazer uma demonstração de que se eu tiver dois triângulos retângulos, ou seja, eu tenho um ângulo A e um ângulo A', que são retos, portanto são congruentes, eu tenho um cateto AB.
é congruente ao cateto do outro, a linha B', e a hipotenusa BC é congruente à hipotenusa do outro B', C'. De novo, vou transportar, na verdade, aumentar ele aqui, certo? Deixa eu só dar uma limpadinha aqui. Tira esse. Tira esse. Tira esse. Só para dar uma limpada aqui. O que eu estou fazendo aqui é só ampliando esse triângulo aqui para a gente ter uma melhor visibilidade das coisas, certo? Vamos lá, vamos começar de novo. Vou pegar nesse segmento de reta aqui, C', A', nesse segmento aqui, não, nesse segmento não, nessa semi-reta, C', A'. Eu vou pegar a partir do ponto A aqui, eu vou achar um ponto D, de forma que o A'D seja congruente ao AC. Certo? Essa vai ser minha construção. E aí eu vou ligar aqui esses dois caras aqui. B'D ao B'D, ao D. Certo? Bom, se eu estou em cima de uma semi-reta, se eu estou aqui em cima de uma semi-reta, este ângulo aqui, esse ângulo aqui, ele vai ser um ângulo reto. Por quê? Porque ele é adjacente suplementar a outro ângulo reto. E a definição de ângulo reto é essa. O adjacente suplementar também é reto. Tudo bem? Porque eles são congruentes. Então, daqui dessa construção, eu também vou tirar que o B', a linha B, é congruente ao B', a linha C, que por sua vez também vai ser congruente ao BAC. Por quê? Por conta do 1 aqui, certo? Então, eu tenho que esses dois ângulos são retos. Muito bem. Então, o AB é congruente ao A', B'. O ângulo CAB é congruente ao B', A' D. E o o AC é congruente ao A' D. Certo? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou comparando este triângulo ABC com esse novo triângulo que eu criei aqui, ó, A', B', D. E eu concluo que eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Eles têm um lado, um ângulo e um lado ordenadamente congruentes. Então, o triângulo A', D, B' é congruente ao triângulo ACB. Beleza? Muito bem. Agora, se eles são congruentes, eu consigo concluir, então, que o B' D é congruente ao BC, certo? Só que o BC é congruente ao B', C', pela hipótese 3 aqui, certo? Então eu tenho que esse segmento é congruente a esse segmento. Então, esse segmento e esse segmento são congruentes. Só que se eu olhar aqui para o triângulo, então, B', C', D,
eles vão ser também congruentes. Eles vão ser também congruentes, não. Ele vai ser um triângulo isósceles, certo? Ele vai ser um triângulo isósceles. O triângulo B', C', D é isósceles. E com isso eu consigo concluir que o ângulo C' é congruente ao ângulo D. Muito bem. Então, o que eu posso dizer agora? Eu posso olhar agora para o lado BC e ver que ele é congruente ao B', C', certo? Por 3 aqui. Por 3 não, por 4. Esse aqui era de 4. E esse é 5. Eu tenho que o C' é congruente ao C, certo? Pelo 5. E eu tenho aqui o A, deixa eu trocar só aqui, não vai fazer diferença, mas o C é congruente ao C', certo? E o A é congruente ao A', pela hipótese 1. E aqui eu tenho, então, nesses dois triângulos aqui, ó, triângulo ABC e o triângulo A', B', C', certo? A', B', C'. Eu tenho que o BC é congruente ao B', C'. Eu tenho que o C é congruente ao C'. E eu tenho que o ângulo oposto a esse lado é congruente ao ângulo oposto a esse lado. Então, pelo caso aqui, lado, ângulo e ângulo oposto, pelo caso lado, ângulo oposto, eu tenho que os triângulos ABC e A', B', C' são congruentes. Que é o que eu queria demonstrar aqui na minha tese, certo? Então, com isso, a gente conclui todos os casos de congruência de triângulos, certo? Então, eu consigo comprovar para vocês todos os casos de congruência de triângulos a partir do postulado do lado, ângulo, lado, certo? Da congruência do lado, ângulo, lado. Primeiro caso que a gente tinha visto lá. Agora a gente parte das congruências para outras demonstrações, as demonstrações dos teoremas que a gente viu na aula passada. Então, o primeiro teorema que eu quero demonstrar é o teorema do triângulo isósceles. O teorema do ângulo isósceles, se vocês lembrarem bem, é que se eu tiver um triângulo isósceles, ou seja, eu tenho dois lados congruentes. Dois lados são congruentes, C e somente C. Os ângulos opostos a esses lados são congruentes também. Tudo bem? Então, é isso que eu quero demonstrar. E aí, eu vou quebrar esse caso em dois casos. A ida, que é a condição direta que eu estou falando aqui, em que o AB é congruente ao AC, implica que o B é congruente ao C, e depois eu vou demonstrar que se o B é congruente ao C, então o AB é congruente ao AC, tá? Então vou quebrar ele na tese direta e na tese recíproca, ok? Na tese direta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse triângulo aqui e vou trocar a ordem aqui das coisas. Então, aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de C e aqui eu vou chamar de B. Tudo bem? Fazendo com que esses dois caras se mantenham congruentes. Por que eu quero ver isso? Eu quero ver isso porque eu quero mostrar o seguinte,
que o AB desse triângulo aqui, ó, vamos destacar um de vermelho e um de verde para a gente não se confundir. Então, no triângulo vermelho e no triângulo verde, a gente vai comparar esses dois triângulos, certo? Ordenadamente. Então, o AB do triângulo vermelho, o AB do triângulo vermelho, é congruente ao AC do triângulo verde. Deixa eu fazer isso mais bonitinho, só para não ficar confuso para vocês. Então, o AB no vermelho é congruente ao AC no verde. E o AC no vermelho é congruente ao... antes disso, perdão, vamos lá. O ângulo A aqui no vermelho vai ser congruente ao ângulo A aqui no verde. Eles são o mesmo triângulo, só que invertidinho, certo? E por último, se eu olhar o AC aqui no vermelho, ele vai ser congruente aqui no verde ao AB. Certo? E aí, pelo caso lado, ângulo, lado, L a L, eu concluo que os triângulos, o triângulo ABC é congruente, deixa eu trocar, é congruente ao triângulo ACB, certo? Se eles são congruentes, então eu tenho que o ângulo B no vermelho é congruente ao ângulo C no verde. Só que eles são o mesmo triângulo, certo? Então eu consigo concluir que o B é congruente ao C. Esse ângulo é congruente a esse ângulo. Certo? Então eu consigo demonstrar a partir da congruência lá do ângulo lado do triângulo com ele mesmo, certo? De que esses dois ângulos vão ser congruentes. E a recíproca? Recíproca eu vou fazer exatamente do mesmo jeito. Então, se eu pegar esse triângulo aqui, inverter a ordem dos vértices, e eu tiver aqui os ângulos certinhos, posso fazer do mesmo jeito. Posso olhar para o vermelho, posso olhar para o verde e posso tirar uma conclusão parecida, de que se eu olhar para o ângulo B no vermelho, ele vai ser congruente ao ângulo C do verde. O lado BC no vermelho é congruente ao CB no verde. E o ângulo C no verde, no vermelho, perdão, é congruente ao ângulo B no verde. E aí eu tenho a condição ângulo, lado, ângulo, certo?
ângulo, lado, ângulo, fazendo com que os triângulos ABC e ACB sejam congruentes e, portanto, o lado AC é congruente ao lado AB. Certo? Então, desse lado aqui, eu comprovei a ida, desse lado aqui, eu comprovei a volta, e aí eu consigo concluir que isso aqui é verdadeiro. Dois lados são congruentes, ou seja, triângulo é isósceles, tem somente C, os dois ângulos da base são congruentes também. Existência do ponto médio. O que significa a existência do ponto médio? Quando a gente estava falando de segmentos de reta, eu falei assim, tendo um segmento AB, se existir um ponto M, tal que pertencente aqui ao segmento, tal que MA seja congruente ao MB, e eu defino esse ponto como sendo o ponto médio do meu segmento, certo? E aí, lá atrás, eu comprovei que se existir um ponto M, esse M é único, certo? Eu não posso ter dois pontos médios em um segmento. Só que eu não comprovei para vocês, eu não demonstrei para vocês que existe esse ponto médio. Eu só falei assim, dado um ponto M no segmento, tal que M divide o segmento em dois segmentos congruentes, dado esse ponto M é chamado de ponto médio do segmento. Só que eu não falei para vocês que ele existe de fato, certo? Como que eu comprovo que ele existe? Vamos lá, vamos construir alguma coisa aqui para que a gente encontre esse tal ponto M, que é o ponto médio. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou criar aqui, eu vou pegar uma semi-reta que passa pelo ponto A, certo? Vou pegar uma semi-reta que passa pelo ponto A e que gere aqui um ângulo para mim chamado alfa. Tudo bem? Essa semi-reta ela é aleatória. Tudo bem? Agora, sem ser uma reta aleatória, eu vou pegar uma semi-reta, perdão. Semi-reta não, uma reta mesmo, que passa pelo ponto B, agora. Mentira, eu vou pegar uma semi-reta mesmo, perdão. Vamos lá. Vou pegar uma semi-reta que passa pelo ponto, que tem origem no ponto A e que esteja nesse semiplano de cima aqui do AB. Agora eu vou pegar pelo postulado do transporte de ângulos, eu consigo achar uma semi-reta aqui no semiplano oposto ao que está o ângulo alfa, de forma que esse ângulo AB e essa semi-reta seja congruente a esse ângulo BA, essa outra semi-reta, certo? Então vou chamar essa semi-reta de Azinha, vou chamar essa aqui de Bzinho. Então o BAA é o ângulo BAA é congruente ao ângulo ABB. Tudo bem? E aí eu vou pegar um ponto qualquer D aqui no A, nesse segmento de reta, certo? E vou, pelo postulado do transporte de segmentos, pegar esse segmento AD e vou transportar aqui para um outro segmento que eu vou chamar de BE. Tudo bem? Então eu vou tomar dois pontos no espaço aqui,
nesse plano, de forma que, pelo postulado do transporte de ângulos e pelo postulado do transporte de segmentos, eu consigo encontrar esse segmento AD e esse segmento BE de forma com que eles formem um ângulo alfa com relação ao segmento AB inicial, certo? Então o AD e o BE vão formar com o segmento AB um ângulo alfa e eles vão ser congruentes entre si, certo? Esse cara é congruente a esse. Tudo bem? Beleza. Essa é minha construção. A minha construção vai me dizer que o AD é congruente a B, certo? E que o ângulo DAB é congruente ao ângulo EBA. Fechou? Isso é uma construção a partir dos postulados de transporte, tanto de ângulo quanto de segmento. Agora, se eu pegar e interligar aqui o ponto D ao ponto E, como o ponto D e o ponto E estão em semiplanos opostos, eles vão interceptar aqui o AB em um ponto que eu vou chamar de M. Ok? Estou fazendo essa intersecção aqui. Tá? Ok. Vou ligar agora os pontos BD e AE. Certo? Estou só interligando pontos aqui. Tudo bem? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou analisar. Eu vou analisar esse triângulo aqui de cima, ADB, com esse triângulo aqui de baixo, BEA, certo? Então eu vou olhar para esse triângulo aqui de cima e esse triângulo aqui de baixo, ok? Olhando para esses dois triângulos, eu tenho que no triângulo de cima, o AB é congruente ao triângulo de ao segmento BA do triângulo de baixo, certo? Porque eles são um lado comum aqui, a esses dois triângulos. Outra coisa que eu posso ver é que o ângulo no triângulo de cima BAD é congruente ao triângulo ABE, certo? Por essa construção aqui. Vou chamar isso aqui de 2 e isso aqui de 1. Tá? Então, esse cara aqui é o 2. Isso aqui é porque é comum. Certo? É o mesmo segmento. E, por último, eu posso ver que o AD é congruente ao BE pela construção 1 aqui. Isso faz com que os triângulos ABD e BAE sejam congruentes, certo? Então esses dois triângulos eles vão ser congruentes. Pelo caso, lado, ângulo, lado, certo? Muito bem. Segunda coisa que eu vou analisar. Aliás, antes disso, dessa congruência, dessa primeira congruência aqui, eu vou achar o quê? Eu vou achar que o BD é congruente ao AE, certo? Isso vai implicar para mim que esses dois caras são congruentes. Mais do que isso, o ângulo DBA é congruente
ao triângulo EAB, certo? Então, esse ângulozinho aqui, que eu vou chamar de beta, é congruente a esse outro ângulo aqui, que eu vou chamar de beta. Tudo bem? E aí, se eu olhar agora para o ângulo DAE, ele vai ser congruente ao triângulo, ao ângulo EBD. Por quê? Porque ambos são a soma de alfa mais beta, certo? Esse ângulo DAE é congruente ao EBD, esses dois ângulos, porque eles são a soma de alfa mais beta. Tudo bem? Então, essa congruência aqui, vamos lá. Essa congruência aqui eu vou chamar de 3. Essa congruência eu vou chamar de 4. E essa congruência eu vou chamar de 5. Ok? Então, essas são essas congruências aqui que eu vou utilizar agora. Próximo ponto, então. Próximo ponto vai ser olhar para os triângulos, para esses dois triângulos que eu já apontei que eu ia olhar aqui, ó. O DAE, esse triângulo aqui, com esse triângulo aqui, ó, EBD. Esses dois triângulos, certo? Por que eu vou olhar para esses dois triângulos? Eu vou olhar para esses dois triângulos porque eu tenho que AD é congruente a BE. Então, AD é congruente a BE. Isso veio da 1. Eu tenho que os ângulos DAE é congruente ao EBD. Hipótese 5 aqui. O que mais que eu tenho? Eu tenho que o AE é congruente ao BD. Certo? Aqui pela conclusão 3 ali de cima. Isso faz com que os triângulos, o triângulo ADE seja congruente ao triângulo BED. Certo? E aí, com isso, eu consigo tirar a conclusão de que o ângulo ADE é congruente ao ângulo BED. Certo? Consigo tirar então a conclusão dali que esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui. Certo? Muito bem. Posso até chamar esse cara aqui de 6. E aí, para concluir, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que o ângulo MBE desse triângulo aqui é congruente ao MAD desse triângulo aqui. Certo? Isso veio da hipótese 2 aqui, certo? Além disso, o B
é congruente ao AD, pelo 1. E além disso, o ângulo MEB ou BM é congruente ao MDA. Certo? Isso aqui veio da hipótese 6 aqui. Por quê? O M, ele é o M, ele é parte deste segmento ED aqui. Então esse ED e esse DE, a gente pode substituir uma das letras aqui pelo M, certo? Então vai ajudar a gente nesse sentido. Ok? E aí eu tenho aqui, ó, ângulo, lado, ângulo, nesses dois triângulos que eu destaquei aqui, que faz com que eles sejam congruentes. Então, o triângulo MBE é congruente ao triângulo MAD. Isso faz com que o MA seja congruente ao MB. Então, dado um segmento AB, dado esse segmento AB, eu consegui comprovar que existe um ponto M aqui no meio, de forma que MA seja congruente a MB. Então, existe este ponto, pela construção que eu criei. Da mesma maneira que eu não comprovei anteriormente a existência do ponto médio, eu não tinha comprovado a existência da bissetriz de um ângulo. Então, o que nós vamos fazer agora é comprovar que existe um ângulo, que existe uma semirreta no interior, existe uma semirreta no interior do ângulo AOB, tal que essa semirreta ela vai dividir esse ângulo em dois ângulos congruentes. Tudo bem? E como que a gente vai construir isso? Vamos fazer algo, de novo, bem parecido com o que eu fiz com o ponto médio. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu só aumentar um pouco. Para ficar mais fácil a gente enxergar aqui. Certo? Então vamos lá. Vou trocar A e B. Ok? Vamos lá. Eu vou construir o seguinte. Eu vou construir dois segmentos de reta aqui no lado A deste ângulo. De forma que eu tenha um ponto A e um ponto A', nessa semirreta Azinho, em que o OA', seja maior que o OA. Certo? E vou construir aqui também dois segmentos. Pelo transporte, pelo postulado de transporte de segmento, eu consigo achar aqui sobre a semirreta B, OB, eu consigo achar um ponto B tal que OA seja congruente a OB, certo? E eu consigo encontrar aqui um segmento OB',
OB', pelo postulado do transporte de segmentos, de forma que o OB', na verdade, o OA' seja congruente ao OB'. E aí, consequentemente, dessas três, a gente tem que o OB' é maior do que o OB, tá? Só para uma questão de consequências aqui. Beleza. Vou pegar aqui o segmento BA' e o AB', certo? Por essas duas condições, eu sei que eles vão se interceptar num ponto que eu vou chamar de C aqui no meio, certo? E aí eu vou traçar a semirreta OC, eu vou chamar de Czinho aqui. Tudo bem? Então, esse segmento ele existe, ele está entre o OA e o OC e o OB, tá? Por conta da construção que eu fiz aqui. Correto? Agora vamos começar a olhar para congruências de triângulo aqui. A primeira coisa que eu vou ver aqui é esse triângulo OAB', e o triângulo OBA'. Vou olhar para esses dois triângulos. Eu tenho que, no triângulo OAB', eu tenho que o OA é congruente ao OB, certo? Dessa afirmação aqui. Eu tenho também que o ângulo AOB' é congruente ao ângulo BOA'. Eles são o mesmo ângulo, certo? Eles são esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, nesse triângulo aqui, esse ângulo é congruente a este ângulo desse outro triângulo aqui, certo? Então, esse ângulo ele é comum aos dois triângulos. E por último, eu vou olhar aqui no triângulo de baixo que o O', não, perdão, no triângulo de cima, né? No triângulo de cima, eu vou falar que o OB' é congruente ao segmento OA' do outro triângulo. Então, os triângulos OAB' e OBA' são congruentes. Esses dois triângulos são congruentes. Isso implica para mim que... O que isso implica para mim? Isso implica para mim que o ângulo OB' A é congruente ao ângulo OA' B. Certo? Que são esses dois ângulos aqui, ó. Vamos destacar eles. Esse ângulo aqui com esse ângulo aqui. Esses dois ângulos, eles são congruentes. Tudo bem? Que mais que eu posso achar daqui? Esse aqui e o outro ângulo que eu vou achar que são congruentes aqui é esse ângulo, são esses ângulos aqui, ó. Este
com esse, certo? Porque esses dois triângulos, esse triângulo com esse triângulo, eles são congruentes. Então, esse ângulo é congruente a esse ângulo, certo? Então, O, A, B' é congruente ao O, B, A', certo? É isso. Muito bem. Só que, se eu olhar para esse ângulo aqui, ele é suplemento adjacente desse ângulo aqui, do ângulo verde, certo? Esse ângulo, ele é suplemento adjacente desse ângulo, certo? E como esses dois ângulos são congruentes, o suplemento adjacente desse outro ângulo aqui de baixo vai ser esse ângulo aqui e ele vai ser congruente, então, ao outro ângulo de cima ali, certo? Porque se eles são suplementares, eles têm que somar 180 graus, e aí eles têm que ser iguais eles têm que ser iguais entre si. Tudo bem? E aí nós vamos olhar para esse triângulo, para esses dois triângulos aqui, ó. O triângulo BCB' e o triângulo AC'. Nesses dois triângulos, a gente tem o seguinte: a gente tem que o ângulo CBB' é congruente ao CA', certo? Que é o ângulozinho azul aqui. Suplemento adjacente do ângulo, desse ângulo que a gente tinha visto que são iguais aqui. Desses ângulos que a gente tinha visto são iguais aqui. O B'B é congruente ao A'A. Por quê? Porque se eu fizer OA' menos OA, isso vai dar o A'A, certo? Se eu pegar esse segmento verde grande aqui, e subtrair desse segmento pequeno OA aqui, eu tenho esse segmento aqui, certo? Só que o O' é congruente ao OB'. E o OA é congruente ao OB. Então, o B'B, que é a subtração desse com esse, certo? Esse B'B tem que ser congruente ao A'A, certo? E dessa verdinha, dessa amarelinha aqui, eu tenho que o C B'B é congruente ao C'A', certo? E aí eu tenho que ângulo, lado, ângulo, esses dois triângulos, o triângulo CBB' é congruente ao triângulo CAA', certo? Então esses dois triângulos aqui são congruentes, o que implica que o BC é congruente
ao AC. Então, BC é congruente ao AC, certo? Então, eu tenho essa conclusão aqui. E por último, eu vou olhar para esses dois triângulos aqui, ó. Esse triângulo com esse triângulo aqui. Eu tenho que, no triângulo de cima, OB é congruente ao OA do triângulo de baixo. Eu tenho que o ângulo CBO é congruente ao ângulo CAO, certo? Por conta desse cara aqui. Não, por conta desse cara aqui, certo? Do verdinho. E o BC é congruente ao AC. E aí, pelo caso lado, ângulo, lado, os triângulos, eu tenho que os triângulos OBC e OAC são congruentes. Isso faz com que o ângulo BOC seja congruente ao ângulo AOC. Certo? Nesse triângulo aqui e nesse triângulo aqui, esses ângulos aqui, ó, são congruentes. Então, existe uma semirreta AC, existe essa semirreta OC, que divide OA e OB em dois ângulos congruentes. Em dois ângulos congruentes. Certo? Então vai existir OC no interior de AOB, que faz com que eu divida o AOB em dois ângulos congruentes. Por último, a gente vai demonstrar um teorema que é o teorema do ângulo externo. Certo? O que dizia o teorema do ângulo externo? Ele diz que se eu tenho um ângulo externo que seja adjacente ao C, aqui, esse ângulo externo E vai ser maior que qualquer um dos ângulos internos não adjacentes a esse ângulo externo, certo? É isso que me diz o teorema do ângulo externo. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou pegar o ponto médio, de AC. Então, peguei o ponto médio de AC, M. E aí, nessa semirreta AM, BM, eu vou tomar um ponto, isso aqui é ponto médio, então AM é congruente a MC, certo? Então, AM é congruente a MC pelo ponto médio, certo? E aí eu vou tomar um ponto P nesse segmento de forma que o BM seja congruente ao MP, tá? Estou construindo dessa maneira. Eu quero que esse pedaço seja igual a esse pedaço. Escolhi desse jeito, bem? Se eu ligar aqui agora, então, este ponto com este ponto, eu tenho o segmento PC aqui, certo?
Os ângulos PMC e AMC, ou AMB, perdão, e PMC, eles são congruentes porque eles são opostos pelo vértice, certo? A gente comprovou, quando a gente estava falando de ângulos, que ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes entre si. E aí eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho que o PM é congruente ao BM. Eu tenho que o PMC é congruente ao BMA, certo? E por último, eu tenho que o MC é congruente ao MA, porque é ponto médio. Pelo caso lado, ângulo, lado, certo? Lado, ângulo, lado. Eu tenho que os triângulos PMC e BMA são congruentes. Isso implica que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, PCM, é congruente a esse ângulo aqui, BAM. Então, PCM é congruente ao BAM. Só que, pela construção aqui, a gente pode notar que o PCM ele é maior que o ângulo externo, ele é menor, perdão, ele é menor que o ângulo externo E. Agora, se a gente fizesse de maneira análoga e pegasse o ponto N, médio de BC, fizesse do mesmo jeito lá, traçasse aqui o segmento AN, encontrasse um ponto que faça com que esse pedaço seja igual a esse pedaço, e fizesse a mesma construção que eu fiz aqui, eu vou achar que o ângulo B é menor que o ângulo E. Aqui eu falei errado, né? Aqui eu tinha que falar que esse ângulo é menor que o E, porque é a mesma coisa, né? São o mesmo ângulo. E aí esse ângulo aqui é o próprio ângulo A, tá? Então, o ângulo A é menor que o ângulo E. Ou seja, o ângulo E, o ângulo externo, ele é maior do que qualquer um dos dois não adjacentes a ele nesse triângulo, certo? Então esse é o teorema do ângulo externo. Está demonstrado. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Com esses teoremas e essas demonstrações que a gente fez nessa aula, a gente consegue, a partir de agora, construir outros conceitos, tudo bem? Então a gente vai utilizar esses teoremas que a gente viu nesse vídeo e na aula passada para construir outras ideias e outras teorias aqui dentro da geometria, tudo bem? Precisa decorar essas demonstrações? Não. Precisa saber de onde veio. De onde veio cada uma dessas coisas é o importante aqui pra gente, tudo bem? Basta saber usar agora. Agora que você sabe de onde veio, você sabe utilizar isso.
tudo bem? Muito obrigado por assistir até aqui. E o próximo vídeo que eu vou fazer é um vídeo de exercícios sobre essas coisas que a gente viu até aqui agora, ok? Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.